alegrava-me na presença de Isaque, quando a voz divina novamente soou-me aos ouvidos, dizendo: Abraão, toma agora o teu filho a quem amas e sacrifica-o com a machadinha que eu te dei. Aterrorizado ante a ordem divina, cai aos pés de Isaque, não encontrando forças nem coragem para realizar o terrível ato. Contudo, ele consolou-me, afirmando estar disposto a cumprir a vontade divina. Depois de terrível luta íntima, tomei a decisão de sacrificar meu filho. Ao erguer-me, vi que Isaque contorcia-se em grande agonia, enquanto o seu corpo tornava-se coberto de chagas que cheiravam mal. Sentia desejo de socorrê-lo, curando-lhe as chagas, mas a voz insistia em sua ordem para que eu o sacrificasse. Tomei então a machadinha e a ergui sobre o seu pescoço. Quando meus braços moviam-se para o golpe, um forte clarão nos iluminou, e senti que a machadinha não mais estava em minhas mãos. Ao erguer a fronte, me deparei com o peregrino que anunciara o nascimento de Isaque. Ele estava vestido com vestes brilhantes, de linho fino, branco e puro. Seu rosto brilhava como o sol, enquanto olhava-me com infinito amor. Abraçando-me, ele enxugou minhas lágrimas e disse: Abraão, agora sei que você verdadeiramente me ama, porque não me negou nem o jarro e nem o seu filho a quem você ama. Por causa desse amor, eu transformarei você no pai da fé, e muitos povos e nações se alegrarão na luz do rolo que lhe for dado. Tendo dito estas palavras, o peregrino, encaminhando-se para Isaque, que contorcia-se em dor, colocando as mãos sobre sua cabeça. Esse contato fez com que todas as impurezas que manifestavam-se em chagas purulentas no corpo de meu filho se transferissem para o seu corpo, enquanto as suas promessas era transferida para Isaque. Fiquei possuído por um misto de alívio e pesar. Alívio por ver Isaque restaurado, mas aflito por contemplar o Messias opresso por tantas culpas. Por entre gemidos de dor ele afirmou: Eu morrerei, para que Isaque e sua descendência possa ser justificada, redimida e glorificada perante o Salvador. Ao voltar-me para o meu filho que fora liberto, vi que seu lugar fora ocupado por 12 jovens que se chamavam Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Azer. Quando lhes apresentei o peregrino sofredor, eles o menosprezaram por não verem nele nenhuma beleza que os atraíssem. Finalmente, eles o conduziram como um cordeiro e o sacrificaram, lançando o seu corpo dentro daquela caverna. Sobrevieram logo depois as trevas de uma longa noite, na qual fomos atacados por um grande exército que, depois de ferir-nos, arrancou-nos de nossa terra, espalhando-nos por entre as nações. Ali, todos os que nos encontravam nos humilhavam e perseguiam, acusando-nos da morte do peregrino, e assim sofremos por toda a noite. Quando o dia estava quase raiando, sobreveio-nos o maior sofrimento, pois nossos inimigos, depois de uma pequena trégua, investiram sobre nós com a intenção de nos destruir completamente. O Eterno, contudo, bendito seja o seu nome, teve compaixão de nós e nos libertou, reconduzindo-nos para a terra prometida. Mas mesmo ali, não encontramos descanso, pois tínhamos de estar sempre atentos, defendendo-nos de muitos inimigos que procuravam nos destruir. Cansados desses conflitos, nos aproximamos de nossos inimigos, propondo uma aliança de paz. Quando o acordo estava prestes a se concretizar, um desentendimento envolveu-nos num conflito ainda maior, enquanto ouvíamos gritos de todos os lados, clamando contra nós. Vimos baixar as trevas de mais uma escura noite. Angustiado, passamos a clamar ao Eterno, dizendo: Até quando, Senhor, buscaremos a paz e não a acharemos? Ansiamos pelo descanso que nos prometestes, mas somente encontramos o furor de nossos inimigos. Auxilia-nos, Senhor. Até quando teremos de esperar? Enquanto clamava em minha angústia, o Senhor veio ao meu encontro e disse: Abraão, olha para o céu e conta o número das estrelas. Ao olhar para o céu, vi que as estrelas moviam-se formando pequenos grupos de 12.
Esses grupos, por sua vez, juntavam-se de 12 em 12, em formações perfeitas de 144 estrelas. Finalmente, todo o céu cobriu-se por esses agrupamentos estelares. Eram ao todo 40 grupos, somando um total de 5.760 estrelas. A estrela de número 5.761 continuou aumentando até que tornou-se do tamanho da lua, e nele pude ler em letras muito brilhantes a palavra Sábado e embaixo o nome de Israel. Quando os raios que emanavam das letras sagradas começaram a penetrar as trevas da noite, atraindo a atenção de muitos sobre a terra, ventos fortes vindo do norte começaram a soprar, trazendo pesadas e negras nuvens em direção da estrela. Formou-se um cerco de trevas, enquanto camadas sobre camadas de nuvens foram comprimindo a estrela que, sem forças para resistir, foi se apagando até que mergulhou em completa escuridão. Com o coração aflito, continuei olhando na direção da estrela oculta, sem perder a esperança de que ela seria liberta das garras daquelas nuvens ameaçadoras. Em diferentes partes do céu escurecido pelas nuvens, começaram a surgir pontinhos de luz que foram se agrupando de 7 em 7 até alcançarem o total de 483 estrelas. Sem temerem as ameaças das nuvens escuras, elas foram se aproximando mais e mais até formarem um anel de luz em torno da estrela opressa. O brilho dessas pequenas estrelas fez renascer a esperança de um livramento, e a estrela cativa emitiu por entre as nuvens um tênue raio de confiança. Ao estreitarem-se cada vez mais em torno da estrela escurecia, as 483 estrelas se fundiram finalmente a ela, comunicando-lhe sua luz. Nesse momento, um grande clarão tomou conta do céu, e todas as nuvens foram desfeitas, perdendo o seu domínio. A junção de todas essas estrelas deu origem a uma estrela de incomensurável esplendor, semelhante ao sol, em forma de uma coroa que pairava sobre ela. Podia-se ler: Yom Kippur, é chegada o último jubileu. Assim que surgiu o céu, a estrela do último jubileu, veio ao nosso encontro um pequeno beduíno, carregando sobre os ombros um pesado jarro. Sua face estava marcada por uma grande luta, mas refletia a luz da estrela que lhe dava consolo e indizível alegria. Em seu jarro estava escrito em grandes letras o seguinte: Caiu, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Aproximando-se dos 12 filhos de Israel, o pequeno beduíno saudou-os com um sorriso e disse-lhes que viera de muito longe, trazendo-lhes uma mensagem e um presente da parte do rei de Salém. Curiosos, mas ao mesmo tempo desconfiados, eles assentarem-se e ficaram esperando, enquanto o beduíno enfiava suas mãos no jarro. A primeira coisa que ele tirou dali foi um pequeno manuscrito com uma mensagem intitulada O Último Jubileu, um texto sobre Melquisedeque. Os 12 olharam entre si surpresos, pois o título da carta estava relacionado com as palavras escritas na última estrela. Ansiosos por conhecerem o conteúdo do manuscrito, eles o tomaram e passaram a ler as seguintes palavras: Falarei sobre o ano jubileu. Neste ano jubileu, tornará cada um a sua possessão. Esta é uma parte do mandamento que cumprir-se-á nos últimos dias, no período da remissão, quando aqueles que estão em cativeiro serão libertos, conforme as palavras de Isaías. O Senhor enviou-me para proclamar libertação aos cativos. O libertador é o Messias, que foi prefigurado por Melquisedeque, rei de Salém. Ele era sacerdote do Pai Altíssimo e pronunciou uma benção sobre o nosso pai Abraão. Como sumo sacerdote, o Messias, que é nosso eterno Melquisedeque, receberá por herança o domínio sobre todas as coisas, e Abraão tomará parte nesta herança. Não somente Abraão, como também sua descendência terá esse privilégio quando ele se unir ao Pai numa eterna aliança. Naquele tempo, o próprio Senhor será a herança e patrimônio de seu povo. No último jubileu, o Pai restaurará o seu povo e eles retornarão cada um ao seu patrimônio.
A libertação, referida na lei do jubileu, deve ser entendida com o sentido de remissão de suas culpas, e não haverá mais punição para aqueles que forem justificados. Isto ocorrerá na última semana de uma série de 70 semanas de anos, envolvendo 9 precedentes jubileus. Ao chegar o dia do juízo do último jubileu, todos aqueles que se colocam do lado da justiça terão suas culpas anuladas, ao passo que os injustos e maus colherão as consequências de tudo o que semearam e encontrarão o seu fim. Começará então o ano do favorável, do qual fala o profeta Isaías, que será marcado pelo favor do Pai, pois o Rei da Justiça, aquele que foi prefigurado por Melquisedeque, receberão seu domínio. Ele assentar-se-á entre as hostes santas no céu, e executará várias sentenças de julgamentos, como foi predito por Davi. E o Pai assentou-se em concílio entre os seres celestes para realizar o julgamento. Por meio desse julgamento, Israel será absolvido de suas culpas e retornará ao seu lugar de eminência em meio aos povos. Esse retorno ocorrerá em cumprimento da lei do jubileu. Ao mesmo tempo em que a palavra favor indica o triunfo dos filhos do Pai, ela aponta também para a destruição dos ímpios. Em Salmos, faz referência a esse julgamento, dizendo: o Pai é o juiz dos povos. Põe fim à maldade dos ímpios e confirma o justo. Serão desarraigados todos os filhos e de Belial, aqueles que desafiam os estatutos do Pai e pervertem a justiça. O futuro rei da justiça, que é Melquisedeque, o Messias, executará sobre eles a justiça do Pai, estabelecendo neste tempo os justos. Acompanhado pelos exércitos celestes, ele dará fim aos intentos dos ímpios, fazendo com que os filhos do Pai fiquem em eminência. O julgamento em questão é o mesmo dia da retribuição do qual fala o profeta Isaías. Como são belos sobre os montes os pés daquele que proclama a paz, o mensageiro que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu pai agora é aclamado rei. A palavra paz, shalom, pode também ser como shilum, que significa retribuição. O mensageiro prometido se manifestará no último jubileu e proclamará a sua mensagem de paz, dizendo: o Senhor enviou-me para confortar todos os que choram. O conforto que ele trará consistirá numa revelação das sucessivas eras da história do universo, desde o princípio da criação até o fim. Naquele tempo, os filhos de Belial se aliarão com o propósito de perverter toda a justiça, mas serão confundidos pelos julgamentos do Pai. O reino do Pai em Sião será estabelecido mediante a aliança que Melquisedeque, o rei da justiça, fará com todos os justos, destruindo ao mesmo tempo os filhos de Belial. O mandamento do jubileu fala também de um forte som de trombeta que repercutirá por toda a terra no dia 10 do 7º mês. Aplicando-se aos últimos dias, isto se refere a uma poderosa manifestação divina que sacudirá o mundo, preparando-o para a era messiânica. Depois de lerem com atenção as promessas contidas no pergaminho, os 12 voltaram-se para o beduíno, que, curvando-se sobre o jarro, tomou um grande rolo de pele de cordeiro, escrito por dentro e por fora. Antes de entregar-lhes, afirmou que a mensagem de consolo prometida no manuscrito que acabavam de ler estava contida naquele rolo especial. Ao abrirem-no, vi que era o livro de Melquisedeque, composto pelo manuscrito do rei de Salém e pelo meu. A leitura dos relatos ali contidos comoveu-os profundamente, levando-os a compreenderem que aquele a quem menosprezaram e entregaram para a morte era o Messias prometido, o grande Melquisedeque, que, em virtude de seu sacrifício, vos libertará naquele último jubileu. Cheios de arrependimento, choraram amargamente, mas foram consolados pelas revelações contidas no manuscrito do rei, onde as sucessivas eras da história eram contadas em ricos detalhes, desde o princípio da criação até aquele tempo. Ao terminarem a leitura do livro de Melquisedeque, os 12 prostraram-se reverentes
e louvaram ao Eterno pelo consolo que lhes enviara através de tão humilde mensageiro. Curvando-se sobre o jarro, o menino tomou uma caixinha de ouro ornamentada com pedras preciosas, na qual haviam 144 pérolas de variados tamanhos. Afirmando ser um presente de Melquisedeque para eles, o beduíno passou a distribuí-las, 12 para cada, começando por Ruben. Aquelas pérolas simbolizavam a vitória que haviam alcançado mediante a concretização de uma nova e eterna aliança com o grande Melquisedeque, que é o Messias. Depois de louvarem ao Eterno pelas pérolas que selavam a vitória alcançada, os 12, num gesto de reconhecimento e gratidão, passaram a honrar o humilde beduíno que, por meio de lutas e sacrifícios, resgatara das trevas todos aqueles tesouros, para ofertar-lhes naquele jubileu. Representando seus irmãos, Ruben, o primogênito, tomou um de seus melhores mantos e cobriu o corpo desnudo do menino. Aquecido por aquele manto que simbolizava sua maior conquista, o beduíno emocionou-se ao ver que ele trazia, do lado de seu coração, um distintivo precioso, com a gravura de uma ave vermelha da qual saíam raios dourados. Isto fez com que reconhecesse que toda aquela honra recebida pertencia ao Messias, que resgatou-o das profundezas de uma caverna, conduzindo os seus passos através de caminhos perigosos e solitários, até que pudesse entregar aos filhos de Israel os tesouros contidos no jarro. Ele devia também aquela conquista aos seus 3 irmãos, sem os quais não teria encontrado aquele presente do rei de Salém. A lembrança de seus irmãos o fez chorar de saudade e desejou muito beijar suas faces, compartilhando com eles toda a honra recebida. Num gesto surpreendente que consolou o coração do menino, Ruben tomou 3 de suas pérolas mais brilhantes e, colocando-as numa caixinha vermelha, entregou-as ao menino e disse: "Estas pérolas são para os seus irmãos." Logo depois surgiram ao longe a figura de 3 beduínos que caminhavam ao nosso encontro, trazendo jarros em seus ombros. Quando os viu, o menino alegrou-se ao descobrir que eram os seus irmãos. O mais velho tinha em seu jarro uma inscrição que dizia: "Temei ao Pai e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo." O segundo trazia no vaso a mesma inscrição contida no jarro do menino, porém em letras menores e menos brilhantes: "Caiu, caiu a grande Babilônia." O terceiro carregava um vaso um pouco maior que os 2 anteriores, e nele estava escrita uma advertência: "Se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o sinal no fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira do Pai, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro." Abaixo desta advertência, em grandes letras, lia-se o seguinte: "Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos do Pai e têm a fé do Messias." Quando eles viram o seu irmão mais novo em honra perante os filhos de Israel, correram ao seu encontro e prostraram-se, depondo os seus jarros aos seus pés. Em grande pranto, revelaram o seu arrependimento pelo desprezo e sofrimentos pelos quais o fizeram passar. O pequeno beduíno, inclinando-se para os seus irmãos com amor, beijou-lhes as faces e falou-lhes que tudo o que lhes acontecera fora para o bem. Depois de consolarem-se, os filhos de Israel prepararam um banquete em homenagem ao pequeno beduíno e aos seus irmãos. No banquete, o rolo foi mais uma vez aberto, e todos alegraram-se com sua mensagem. Quando estavam quase ao fim da festa, o menino honrou os seus irmãos na presença de todos, dando-lhes as pérolas recebidas de Ruben. O mais velho recebeu a pérola menor, o do meio a pérola de tamanho médio, e o mais novo a maior. Eles ficaram felizes ao receberem aquelas joias que simbolizavam sua vitória. Todos tinham agora suas pérolas, menos o menino, cuja alegria consistia em ver os filhos de Israel e seus irmãos enriquecidos pelos presentes do rei.
A maior e mais brilhante de todas as pérolas, contudo, Rúben separara para ele. Quando a recebeu, seu coração transbordou de indizível alegria, vendo nela o símbolo de seu triunfo. Na pérola havia 3 inscrições: Melquisedeque, Elias o profeta e a Nova Jerusalém. Depois da festa, o pequeno beduíno procurou pelo seu jarro e ficou surpreso ao encontrá-lo repleto de pérolas. Com muito esforço, tomou-o em seus braços, levando-o para junto de seus irmãos, que tinham os seus jarros vazios. Começando pelo primogênito, ele foi compartilhando o tesouro, até que todos os vasos se encheram com aquelas lindas pérolas. Renascidos pelo arrependimento e movidos pela gratidão, os 3 beduínos, juntamente com os 12 filhos de Israel, seguiram os passos do menino na realização de uma importante obra sobre a terra. Sua missão seria abrir perante o mundo o rolo de Melquisedeque, oferecendo a todos quantos aceitassem sua mensagem aquelas pérolas que simbolizam a vida. Durante 6 anos, a humanidade teria a oportunidade de conhecer a mensagem do rolo e as advertências escritas naqueles jarros, apossando-se das pérolas da salvação. Ao fim dos 6 anos, os jarros se esvaziaram e o rolo seria fechado. Enquanto os anos da oportunidade se escoavam, multidões acorriam de todas as partes em busca da mensagem do rolo e das pérolas. Olhando para os céus, descobri que a cada novo ano que era representado por um dia da semana, uma nova estrela surgia ao lado da estrela do jubileu, iluminando cada vez mais a terra com a sua glória. Ao fim dos 6 anos de oportunidade, o mundo achava-se dividido em 2 classes de pessoas: os possuidores das pérolas da salvação, que são chamados filhos do Pai, e os que rebelaram-se contra a mensagem do rolo, os filhos de Belial. Ao expirar-se o tempo da oportunidade, no momento em que as 6 estrelas do jubileu enchiam toda a terra com sua claridade, soou uma voz desde os céus, dizendo: "Está consumado. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Ictu e o A, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Quando o Messias, que é Melquisedeque, proclamou o decreto, o rolo foi fechado, pois não havia mais pérolas nos jarros. Subitamente as 6 estrelas se apagaram, mergulhando o mundo em completa escuridão. Surgiu então no céu uma estrela vermelha, cujos raios traziam luz e proteção para os filhos do Pai, ao passo que para os ímpios traziam trevas e sofrimento. Isto fez com que eles blasfemassem contra o Criador, levantando-se contra os seus redimidos. No momento mais difícil, quando as mãos dos ímpios pesavam sobre os justos prestes a destruí-los, a terra foi sacudida por um grande terremoto. Em meio às nuvens negras, surgiu o brilho de uma estrela que foi crescendo rapidamente até cobrir todo o céu. Hosanas de vitória ecoaram por todas as partes, quando os remidos contemplaram a face do Messias, que vinha em seu socorro, acompanhado pelos exércitos dos céus. Diante de sua presença majestosa, os ímpios fugiram, mas foram consumidos pelo fogo. O Messias fez soar sua trombeta, e todos os justos mortos ressurgiram com corpos perfeitos e imortais. Logo depois, os justos vivos foram transformados, recebendo igualmente corpos incorruptíveis. Acompanhados pelos anjos, fomos mortos da carne e levados para o encontro com nosso Rei e Redentor nos ares. Ele nos recebeu com indizível alegria e nos conduziu numa viagem inesquecível rumo à nova e eterna Jerusalém. Ao entrarmos na Cidade Santa, ficamos deslumbrados diante de tantas maravilhas.
Fomos conduzidos ao paraíso, onde fora preparado um grande banquete para nós ali, diante do trono, em meio às hosanas angelicais. Fomos coroados pelo Messias, recebendo um reino de paz que jamais findará. Enquanto desfrutava as delícias do Éden, acordei e vi que tudo fora um sonho. Levantando-me, tomei Isaque nos braços e, sentando-me do lado do jarro, os acariciei até o alvorecer, enquanto relembrava as cenas marcantes de meu sonho. Ao encontrar-me com Melquisedeque naquela manhã, desejei contar-lhe o meu sonho. Mas antes que eu lhe dissesse algo, ele fitou-me com um olhar muito parecido com o do Messias e deu-me uma ordem. Abraão, toma agora o jarro que você tanto ama e leve-o ao mar salgado, onde lhe mostrarei uma caverna na qual você o escondera. Tomando uma machadinha e um manto de linho, o rei acompanhou-me até a caverna que eu vira no sonho, onde assentei-me para registrar estas últimas palavras. O rolo será agora lacrado e será deixado no silêncio da caverna e permanecerá oculto até que seja aberto perante as nações no último jubileu.